Oi pessoal, vamos começar agora mais um vídeo para a gente falar sobre o processo de avaliação de impactos ambientais. O que é isso? Primeiro eu tenho uma pergunta para te fazer, qual é a sua área? Ou, se você é estudante, qual área você pretende seguir? Você quer prestar um concurso público para entrar no órgão ambiental ou na secretaria do meio ambiente do seu município, do estado? Ou você prefere trabalhar como consultor ambiental, trabalhar na área do licenciamento, da elaboração de estudos diversos? Ou você pretende se especializar em alguma área de solos, de recursos hídricos? Você busca uma especialização? Ou ainda, prefere entrar numa empresa, trabalhar como engenheiro ambiental em uma empresa específica, como analista ambiental? Vejam que a gente tem um leque de possibilidades, mas em todas essas possibilidades não tem como fugir da avaliação de impactos ambientais. Eu digo que a avaliação de impactos ambientais é o coração da engenharia ambiental. Qualquer área que você for trabalhar, você vai estar atuando com o processo de avaliação de impactos ambientais. E você no final do vídeo vai entender por quê, tá bom? Então vamos lá, o que seria então a avaliação de impactos ambientais? Tem gente que confunde AIA com EIA. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, tem a ver, o EIA é o instrumento da AIA, mas são coisas distintas, certo? Então eu coloquei aqui para vocês, isso já está no nosso vídeo sobre conceitos, e eu vou só repetir essa parte da finalidade da avaliação de impactos ambientais, que é considerar os impactos ambientais antes de se tomar qualquer decisão que possa acarretar degradação da qualidade do meio ambiente, certo? Então, a proposta, né, como definição do processo de AIA, de avaliação de impactos ambientais, é que essas decisões sejam tomadas antes. Na prática, a gente sabe que os estudos ambientais, os licenciamentos, eles acontecem muitas vezes quando o empreendimento ele já está em funcionamento, ou muitas vezes depois que já acarretou diversos danos ao meio ambiente. Mas cabe lembrar aqui que a legislação ambiental é muito nova. Então, muitos dos empreendimentos já existiam quando as legislações ambientais foram surgindo, e a tendência é que isso melhore cada vez mais. Que cada vez mais, com o passar do tempo, as próximas empresas, quando forem instalar, iniciar a sua operação, elas já estão mais cientes, né? Os empresários, os empreendedores estão mais cientes do processo de avaliação de impactos ambientais, coisa que não acontecia há alguns anos atrás. Então, muitas vezes, a ideia é que esse processo seja preventivo, né, por definição, mas ainda tem um caráter corretivo muitas das vezes, a gente vai ver isso. Então, o processo de AIA, a intenção, a proposta é que ele tem um caráter prévio, ele tem vínculo com o processo decisório, tá? Ele é regulamentado por lei e ele tem um envolvimento do público como atributo essencial. A gente já falou isso no vídeo anterior sobre a definição da avaliação de impactos ambientais. Aí eu trouxe aqui para vocês, então, um esquema que está aqui no livro do Sanches. Tirei uma foto aqui para vocês. Cadê a página dele? Está aqui na página 96 da minha edição. Eu tenho aqui um processo de avaliação de impactos ambientais que está aí na foto, com 3 etapas: a etapa inicial, que é da triagem, a etapa de análise detalhada e a etapa pós-aprovação. Então, a gente vai ver cada uma delas ao longo dessa disciplina. Hoje eu trouxe o todo para que nas próximas aulas a gente veja as partes. Para que você entenda cada parte, você tem que entender primeiramente o processo como um todo. E aí ele traz aqui a definição, então, desse processo como um conjunto de procedimentos concatenados de maneira lógica, com a finalidade de analisar a viabilidade ambiental de projetos, planos e programas e fundamentar uma decisão a respeito, tá? E ele traz, então, justamente por isso que ele coloca como um processo de AIA e não como um sistema, porque o sistema ele já vai ser toda aquela estrutura administrativa e organizativa que é necessária para implementar o processo. Por exemplo, o SISNAM, é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Eu tenho um sistema com órgãos, com conselhos, então eu tenho toda uma estrutura administrativa para isso. Aí ele é um processo, tá? E aí então, o que a gente vai estudar nessa disciplina? Para cada uma das etapas que a gente vai ver, qual é o objetivo dessa etapa? Como proceder em cada uma delas? Quais são as técnicas utilizadas e qual é o documento resultante de cada etapa? Então a gente tem que entender
cada uma dessas etapas, né? A gente vai falar sobre isso em detalhes ao longo de toda a disciplina e eu vou trazer para vocês um resuminho, então, de cada uma delas, o que essas etapas significam. Só destacando para vocês que essa figura, ela traz um processo genérico de avaliação de impactos ambientais como se fosse um processo universal. E cada jurisdição vai adaptar esse processo genérico às suas necessidades. Até mesmo aqui no Brasil, a gente vai ver que cada estado ele possui uma normatização para o licenciamento ambiental. O nome das secretarias, o nome das licenças, a forma como o órgão ambiental está estruturado, né, por agendas. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, a gente tem a agenda marrom, agenda verde, agenda azul, né, que eu tenho os órgãos ambientais específicos para florestas, para águas. Cada estado vai funcionar de uma forma. Tem legislações específicas, então quem aprende o licenciamento ambiental aqui no estado de Minas Gerais, quando ele for para o estado de São Paulo, ele vai ver que algumas coisas são básicas e não mudam, enquanto outras ele vai ter que reaprender. Qual o estudo necessário em cada etapa, como funciona a seleção, a triagem, para eu poder selecionar se esse estudo, se esse empreendimento ele precisa de um estudo ambiental ou não. Então isso vai variar de um estado para o outro. Isso tem tudo a ver com as competências ambientais para o licenciamento. Então é importante a gente saber o que é competência da União, o que é competência do estado e o que é competência do município. Porque eu preciso pelo menos saber onde buscar aquela informação. Porque você diz, hoje na internet eu tenho tudo, hoje eu consigo me virar, hoje eu consigo buscar informação. Mas se você não sabe se aquele licenciamento ele é de competência estadual, municipal, você não sabe nem onde buscar aquela informação, as orientações sobre o licenciamento. Então eu já dou uma introdução, que está aqui uma sugestão de vídeo para vocês, sobre as competências na área ambiental. Mas a gente ainda vai aprofundar aqui nessa disciplina sobre as competências para o licenciamento, tá bom? Mas aquela base sobre competências, vocês vejam o vídeo que eu estou disponibilizando aqui para vocês. E importante também, a resolução CONAMA número 1 de 1986, ela foi a primeira que trouxe uma relação de atividades que precisam passar por um estudo prévio de impacto ambiental. E foi a primeira a tratar sobre esse assunto. Então essa resolução CONAMA 1 de 86, ainda que de um modo bem conciso, todos os elementos desse processo da avaliação de impactos ambientais, eles são tratados nessa norma. E eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Tá? Então, as características desse processo de avaliação de impactos ambientais. O que eu trouxe? Ele é um conjunto estruturado de procedimentos, tá? Ele é regido por lei ou regulamentação específica. E aí vai depender se essa lei ela é federal, se ela é estadual, municipal, depende da competência para o licenciamento naquela ocasião. Ele sempre tem que ser documentado, claro. Ele vai envolver diversos participantes, que é a pergunta inicial que eu fiz no vídeo, qual área você quer trabalhar? Né? De todo jeito você vai estar envolvido com o processo de avaliação de impactos ambientais de alguma forma. Né? Seja como consultor, trabalhando, auxiliando o empreendedor, seja trabalhando na empresa depois que o processo foi aprovado e com medidas de gestão pós-aprovação do empreendimento, seja no órgão ambiental, fazendo análise técnica e os estudos necessários para aprovar ou reprovar aquele projeto. E a última aí, né, é voltado para a análise da viabilidade ambiental de uma proposta. E a gente vai ver aqui que antes da etapa inicial de triagem eu tenho a apresentação de uma proposta, que é a apresentação de um projeto em uma instância decisória, que deve ser necessariamente uma organização que tem um mecanismo institucionalizado de decisão. No caso aqui no Brasil é o órgão governamental, quando a iniciativa ela é descrita em linhas gerais. E nesse caso o órgão ambiental ele vai ter uma série de perguntas para te fazer, através de formulários, né, que aqui a gente conhece como o FCE, que é o formulário de caracterização do empreendimento. Quando eu digo aqui, eu digo no estado de Minas Gerais, e que hoje aqui no município de Uberaba, que a gente faz o licenciamento no âmbito municipal, eu entro no LAU, que é o licenciamento ambiental online do município de Uberaba, e lá eu vou responder uma série de perguntas que vai possibilitar que o órgão ambiental ele faça a triagem,
que é quando se responde a seguinte pergunta: essa proposta ela tem o potencial de causar impactos ambientais significativos? E aí esses significativos a gente tem que chamar atenção para ele, porque muitas propostas elas têm o potencial de causar impactos, mas nem sempre esses impactos serão significativos. Mas se tem um potencial de causar impacto, eu chego a fazer essa pergunta. Mas se os impactos não são significativos, é que o autor, o Sanches, ele chamou de licenciamento ambiental convencional e ele colocou uma nota no livro dizendo que esse licenciamento ambiental convencional, ele está chamando para qualquer licenciamento que não precisa passar pelo processo de elaboração de estudo de impacto ambiental, porque senão é uma proposta que não tem o potencial de causar impactos ambientais significativos. Lembrando que esse modelo ele é genérico e ele vai se adaptar a cada situação. E a gente vai falar depois de como que isso funciona no estado de Minas Gerais e no município de Uberaba, certo? Para a gente ter isso como um exemplo. E aí você vai falar, mas então tem muitos empreendimentos que não têm o potencial de causar impactos significativos. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês, de uma padaria e de um carrinho de pipoca. O carrinho de pipoca, ele não tem nenhum potencial de causar impacto, nem potencial de causar impacto e muito menos significativo. Então não faz sentido nem submeter ele a esse processo de AIA. Já a padaria, ela tem um potencial de causar impactos? Possivelmente. Eu vou ter o uso de embalagens com produtos químicos para limpeza daquele local. Eu vou ter emissão de efluentes atmosféricos. Muitas das vezes ela vai gerar uma movimentação no entorno que vai alterar o trânsito, a circulação de pedestres, circulação de automóveis naquele local. Então eu tenho um impacto de vizinhança possivelmente. E aí eu vou poder então relacionar uma série de impactos que uma padaria pode gerar. Mas aí eu faço a pergunta, esses impactos são significativos? E aí a resposta seria não. Então eu não vou precisar fazer um estudo de impacto ambiental para uma padaria, mas eu tenho que levantar se naquele caso da padaria, dependendo do porte dela, alguns estudos ambientais serão necessários. Ou que seja, pelo menos uma dispensa de licenciamento, pelo menos uma certidão declarando que aquele empreendimento solicitou uma análise e que ela foi dispensada do licenciamento ambiental. Então, mesmo que seja um empreendimento a princípio simples, a princípio com nenhum potencial de causar impactos ambientais ao meio ambiente, muitas das vezes eu vou precisar submeter ele a essa análise, enquanto outros, como o carrinho de pipoca, nem chega ao ponto de ser levado em conta esses impactos. Então eu tenho essa etapa inicial da triagem que de maneira geral vai enquadrar o projeto em uma dessas 3 categorias. E quando eu tenho uma dúvida, preciso fazer uma avaliação ambiental inicial, eu vou acabar sendo direcionado para o sim ou para o não de alguma forma. E esse critério de triagem é extremamente importante. E aí vem a pergunta, como saber então que tipo de estudo que o meu empreendimento vai precisar fazer? Qual é o custo desse licenciamento, que vai depender de diversos fatores? Porque aqui eu vou chamar a atenção que sempre nesse esquema genérico que eu estou trazendo, quando a proposta ela tem um potencial de causar impactos ambientais significativos, a gente colocou que é um licenciamento baseado no estudo de impacto ambiental. Mas existem diversos outros estudos. E aqui a gente vai trazer nas próximas aulas alguns elementos importantes do estudo de impacto ambiental, e mesmo que a proposta não chegue ao ponto de ter que fazer um estudo de impacto ambiental, tem outros estudos, diversos outros, que vão ter como base o diagnóstico, identificação de impactos, medidas de mitigação, de prevenção do impacto, de compensação. Então existe uma base que ela é a mesma para todos os estudos. Então a gente vai às vezes falar do estudo de impacto ambiental, mas sempre as adaptações para cada tipo de estudo serão necessárias e você pode pegar o estudo de impacto ambiental como base e adaptar para outros estudos. E aí, quando surge a dúvida se o empreendimento vai precisar, então, ou de um estudo de impacto ambiental ou não, ou então de outros estudos específicos, como vai ser feita essa definição? Será que é da vontade de cada órgão ambiental? Eu tenho critérios de triagem que estão nas nossas normas ambientais, que estão na legislação. Um exemplo são as listas, que são chamadas listas positivas. Por que positivas? É lista do que, sim, aqui precisa fazer licenciamento. Enquanto eu tenho países ou situações em que eu tenho listas negativas,
que é a lista do não. Aquilo que está listado naquele rol de atividades, com certeza não precisa de licenciamento. Outras atividades dependerão de análise, outras atividades que não estão aqui precisarão. Já na lista positiva, é uma lista daquilo que precisa. Aqui no Brasil, como exemplo, eu tenho a resolução CONAMA 1 de 86, que eu já disse para vocês, que no artigo 2º traz uma relação de atividades que precisa do licenciamento, tá? Como aeroportos, estradas, minerodutos e assim por diante, gasodutos, enfim, uma série de atividades que precisa sim de licenciamento ambiental. Então eu tenho no artigo 2º da resolução CONAMA número 1 de 86 e no anexo da resolução CONAMA 237 de 1997, eu tenho uma lista de atividades que estão sujeitas ao licenciamento. Como eu disse para vocês, algumas atividades, como um carrinho de pipoca, elas não estão sujeitas ao licenciamento. Elas não vão nem entrar nessa relação, né? Então, estar sujeito ao licenciamento não é a mesma coisa que estar sujeito ao estudo de impacto ambiental. Aí na CONAMA 237 de 97 eu tenho um anexo também com uma lista de atividades que estão sujeitas a esse questionamento, né? E naquele questionamento eu vou levantar se os impactos ambientais da atividade são significativos ou não. As vantagens dessas listas é que elas são objetivas, né? De fácil aplicação, elas estão bem diretas lá. Mas muitas das vezes elas não são suficientes, eu vou precisar de outros critérios. O que é importante falar dessas listas também? A exemplo da CONAMA 1 de 86, artigo 2º, com a lista positiva do que precisa de estudo de impacto ambiental. Elas não são exaustivas, tá? Não é uma lista exaustiva, ela é exemplificativa. O que significa? Se a atividade ela não está listada ali, então significa que não precisa de estudo de impacto ambiental? Não. Aquelas atividades eu tenho certeza que elas precisam. Outras vai depender da análise do órgão ambiental e de outros critérios complementares. Como um critério que eu vou trazer para vocês agora é o critério de corte, né? Que estão baseados no porte do empreendimento, está baseado no potencial poluidor de cada atividade. E eu vou trazer como exemplo, então, a deliberação normativa número 217 de 2017, que é aplicada aqui no estado de Minas Gerais, em que eu tenho um anexo extenso com uma relação de atividades e nesse anexo eu tenho a classificação para cada atividade, eu tenho o potencial poluidor dela, que pode ser pequeno, médio ou grande, e eu tenho também a justificativa desse potencial poluidor, conforme a degradação na água, no ar ou no solo. Então existe um cruzamento para chegar à definição, só que ele é bem genérico, né? A gente acaba não podendo fugir disso, mas mesmo que de forma genérica, ele classifica uma atividade com potencial poluidor degradador como pequeno, médio ou grande. E também de acordo com o porte do empreendimento. Conforme a classificação que tem nessa deliberação normativa, o empreendimento ele pode ser classificado como porte pequeno, porte médio e porte grande. E a partir do cruzamento do porte do empreendimento com o potencial poluidor daquela atividade, eu tenho a classificação da minha atividade como 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Lembrando que em outros estados eu vou ter ou outros critérios de corte, ou então às vezes eu nem vou ter critérios de corte, eu vou ter listas positivas também ou outros mecanismos. Então, quando eu tenho uma classificação, um critério de corte, isso faz parte também da triagem, né? No caso do estado de Minas Gerais, dependendo de se for classe 1 até classe 6, cada um vai precisar de um estudo diferente, né? Vai ter um preço diferente para o licenciamento e a necessidade ou não do estudo de impacto ambiental. Um outro fator que é considerado para a triagem é a localização do empreendimento. Aquele empreendimento está localizado em ambientes que são valorizados por sua beleza cênica, por sua importância cultural, ele está em uma unidade de conservação ou não, ele está numa área de proteção ambiental e assim por diante. Lembrando que a APA é um tipo de unidade de conservação. Então eu tenho várias considerações e dependendo então da localização do empreendimento, isso já é desconsiderado, já nem é possível fazer o licenciamento ambiental, porque de cara o empreendimento já não pode ser localizado naquele ambiente, né? Então a gente tem vários exemplos aí no país de ambientes em que eu não posso simplesmente implementar uma atividade lá. Então nem interessa qual classe que é, não interessa se está na lista
né, que no artigo 2º da resolução do CONAMA, em que eu preciso fazer um estudo de impacto ambiental, porque eu nem vou chegar a fazer o estudo, porque pela localização do empreendimento, ele não pode ser instalado lá, tá bom? Então, depois que eu faço a triagem, a gente vai considerar aqui então o caso de um empreendimento que precisa fazer o estudo de impacto ambiental, tá? Então a gente vai para essa etapa da determinação do escopo do estudo. O que é o escopo? O escopo vai definir a abrangência, a profundidade daquele estudo de impacto ambiental, tá? A regulamentação, ela traz um conteúdo mínimo do estudo de impacto ambiental, mas é um conteúdo muito genérico, tá? O artigo 6º da resolução CONAMA 1 de 86, que eu disse que ele traz de forma genérica, né, mas todas as etapas de uma avaliação de impacto ambiental de alguma forma estão contidas lá. É a primeira resolução que tratou sobre esse assunto. O artigo 6º ele traz que cabe ao órgão licenciador definir instruções adicionais para a preparação do EIA, levando em conta peculiaridades do projeto e características ambientais da área. Então, o que a gente pode pensar aqui? Por exemplo, mesmo que eu tenha um conteúdo básico na minha resolução número 1 de 86, do que tem que conter no meu estudo de impacto ambiental, o escopo vai definir qual área eu tenho que aprofundar mais. Vocês concordam comigo que a geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis gera impactos totalmente diferentes, como por exemplo para a qualidade do ar, em relação a uma barragem para geração de eletricidade, em que eu não tenho impactos, por exemplo, na qualidade do ar, mas sim da água, do meio físico, biótico, da fauna, flora daquele local que teve que ser realocado para o enchimento do reservatório. Então são impactos totalmente diferentes. Então o meu escopo, o órgão ambiental, ele vai definir qual que é o conteúdo mínimo que eu tenho que considerar para a elaboração daquele estudo. O meu foco maior vai ser no meio terrestre, aquático, na qualidade do ar, impactos culturais, sociais. Qual vai ser o... Claro que tudo tem que ser considerado, mas sempre eu consigo trazer um foco mais específico. Então, essa é a etapa da determinação do escopo do estudo. E aí eu entro na elaboração, então, do estudo de impacto ambiental, que é a etapa central de uma avaliação de impactos ambientais. Por que eu digo uma etapa central? Que é onde se estabelecem as bases para a viabilidade ambiental do empreendimento e ela vai consumir mais tempo e recursos. Então, quando eu disse lá no início do vídeo que se você quiser se especializar em uma área e trabalhar na pesquisa, você vai ser um especialista na área de hidrologia, por exemplo, ou na área de recuperação de áreas degradadas. Qual é a sua especialização? Você possivelmente vai ser contratado, você vai fazer parte de uma equipe técnica que vai estar elaborando um estudo de impacto ambiental, certo? Então eu tenho uma equipe multidisciplinar, tá? E isso é trazido também na resolução CONAMA número 1 de 86. Como eu disse, que as diretrizes gerais para o estudo e o conteúdo mínimo do estudo, eles estão no artigo 5º e no artigo 6º, tá? Então, como eu disse, que essa resolução, ela abrange todos esses aspectos. E no artigo 7º fala que a responsabilidade pela execução é de uma equipe técnica multidisciplinar, a responsabilidade é do empreendedor, o empreendedor que vai arcar com os custos, conforme o artigo 8º, e eu cito essa equipe multidisciplinar no artigo 7º. Então eu peço para vocês agora, busquem um estudo de impacto ambiental, de alguma empresa que está no seu município, ou na internet você consegue achar muito fácil estudos de impacto ambiental de diversos empreendimentos. Busque esse estudo de impacto ambiental que você vai entender diversas etapas, né? Toda a nossa disciplina a gente vai fazer baseado nesses estudos. Quando eu te falar de uma técnica para identificação de impactos, eu vou pedir para você pegar um estudo de impacto ambiental e a gente vai conseguir ver essas técnicas. Mas agora, a princípio, busque a equipe técnica de qualquer estudo de impacto ambiental. Veja a variedade de competências, de formações que eu tenho nessa equipe, tá? Então, quando eu disse que se você se especializar em uma área, você vai estar trabalhando com avaliação de impactos ambientais, é nesse sentido, tá? Se você for um consultor ambiental, você vai ser o profissional que vai estar entrando no órgão ambiental, defendendo, né, trazendo o interesse do empreendedor para que aquele empreendimento ele seja
aceito, ele seja avaliado. E o artigo 9º da Resolução CONAMA número 1 de 86, ele traz o conteúdo mínimo do RIMA. Então, o que é o RIMA? É o Relatório de Impacto Ambiental, enquanto o EIA é o estudo. Qual é a diferença entre esses dois, EIA e RIMA? Tá? Um não existe sem o outro, eu tenho sempre EIA e RIMA. Então, às vezes você vai ouvir falar de EIA, às vezes você vai ouvir falar de RIMA, mas o EIA e RIMA, se eu tenho um, consequentemente eu vou ter o outro. O RIMA, ele de alguma forma, ele vai refletir as conclusões do estudo de impacto ambiental. A gente vai falar ali mais para frente, agora já da consulta pública, a gente já vai falar dela. Se um dia você for em uma audiência pública, que é um tipo de consulta pública, vão ser distribuídos relatórios menores que vão te trazer de uma forma muito sintetizada, de uma forma resumida, o que contém no estudo de impacto ambiental. Ele tem que trazer com uma linguagem menos técnica. Por que o EIA tem tantas páginas? Muitas das vezes ele tem lá anexos e anexos de caracterização do ambiente, um diagnóstico com nomes, espécies e da fauna, da flora. Então ele vai ter um levantamento muitas vezes muito completo. Eu vou ter análise do solo, da água. Então esses anexos vão consumir muitas páginas. Uma população que pega esse estudo de impacto ambiental, nem sempre ela vai conseguir entender. Um leigo no assunto não consegue. Já o relatório de impacto ambiental, ele vai ter essas informações de uma forma bem mais resumida, concentrada, e ele tem o dever de informar a população dos impactos negativos e esclarecer a forma de mitigar esses impactos ou de compensá-los. E vai ter também, muitas vezes, uma valorização dos impactos positivos do empreendimento, porque aquele empreendimento ele quer convencer a população, né, de que ele é viável, de que ele é útil, de que ele vai trazer benefícios. E como ele é feito pelo empreendedor, muitas vezes no RIMA está bem destacado, cuidado com isso, tá muito destacada a visão do empreendimento. E às vezes os impactos negativos eles podem ser escritos lá de uma forma minimizada. E aí cabe também ao órgão ambiental cuidar disso, a quem está avaliando aquele estudo, aquele relatório, para que não seja uma propaganda do empreendimento, o relatório de impacto ambiental. Mas ele é escrito, então, numa linguagem mais simples e resumida, visando alcançar a comunidade do entorno, visando alcançar a população. Porque muitas das vezes, a população que está sofrendo os impactos daquele empreendimento, enquanto os lucros vão ser oferidos pelo empreendedor, que muitas das vezes não vai morar naquela região. Né? Então é a população que sofre os impactos e ela tem que ser informada daqueles impactos. Então, com relação à análise técnica, se você for trabalhar no órgão ambiental, você é o analista daquele órgão, você trabalha na equipe técnica. Qual é o seu papel? Né? Eu elenquei aqui alguns papéis do analista que está fazendo a leitura do estudo de impacto ambiental ou estudos diversos. Como eu disse, né? Considerando que não precisa do estudo de impacto ambiental, mas outros estudos, qual é o papel, então, dessa parte que vai verificar os estudos? Ver se ele está em conformidade com os termos de referência, porque quando eu disse lá do escopo, ele vai definir a abrangência dos estudos, isso vai gerar, então, um termo de referência, né, que é o que você tem que seguir para a elaboração daquele estudo. Então, vai ver se o estudo está em conformidade com o termo de referência. Ele vai ver se está em conformidade com a regulamentação ou procedimentos aplicáveis. Ele vai ver se descreve adequadamente o projeto proposto, se analisa devidamente os seus impactos e se propõe as medidas que são capazes de atenuar suficientemente os impactos negativos. Então vai passar por uma análise técnica, que eu estou falando de uma forma bem resumida, não é tão simples assim. Na aula sobre esse assunto a gente vai entrar mais em detalhes. Muitas vezes precisa, né, grande parte das vezes, vai precisar da vistoria da equipe naquele local. E muitas das irregularidades que forem presenciadas, o empreendedor ele vai ter chance até de corrigir essas irregularidades para que o processo dê andamento, para que isso seja anexado ao processo. E aí, então, é quando vai para a consulta pública, no caso de ter necessidade dessa consulta pública. A resolução CONAMA número 9 de 87, ela fala sobre a audiência pública. Sempre que tiver um estudo de impacto ambiental, é necessário que aconteça essa audiência pública, mas em outros estudos mais simples, empreendimentos que causam impactos ambientais não tão significativos, essa audiência pública não é necessária, ela não é obrigatória,
mas ela pode acontecer desde que seja requerido por 50 ou mais cidadãos ou seja solicitada pelo Ministério Público ou em outras condições que estão aí nessa resolução número 9 de 87 do CONAMA. Lembrando aí, só a gente acabou de falar da elaboração do EIA-RIMA, que no artigo 11 dessa mesma resolução número 1 de 86, fala que o RIMA será acessível ao público. Então isso consta também, essa definição dessa necessidade de acessibilidade do RIMA, ela consta no artigo 11. Por que eu coloquei isso agora nessa tela aí de consulta pública? Porque na consulta pública o público vai receber então esse relatório, esse RIMA que deverá estar escrito em linguagem acessível. Então eu trouxe aqui para vocês essa etapa de análise detalhada. A princípio ela parece um pouquinho bagunçada, qual é a etapa, caminho que percorre, lembrando que esse é um esquema genérico, mas quando a gente estiver chegando nessa etapa, que a gente vai falar de cada uma detalhadamente, a gente vai entender isso melhor. Mas o que é importante a gente saber? Que tanto a etapa de análise técnica, como a de consulta pública, como a elaboração do EIA, eu tenho documentos em cada etapa, eu tenho procedimentos, eu tenho uma legislação a atender, eu tenho instrumentos, técnicas, ferramentas para cada etapa da elaboração do EIA, como identificar impactos, quais são as ferramentas para previsão, para quantificação e quais são os instrumentos para avaliação da importância desses impactos. O que são medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias? Tem diferença? Claro, tem muita diferença. E então a gente vai entender isso, né? Mas vocês precisam ver o processo de avaliação de impactos ambientais como um todo, para depois a gente ir para esse momento. E a decisão, então, quais são os tipos de decisão possível? Aprovar incondicionalmente o empreendimento, aprovar com condições ou reprová-lo. Se o empreendimento ele for reprovado, ele pode, no dia seguinte, no momento seguinte, já entrar com uma nova solicitação e percorrer o processo novamente. Então, ele foi negado nessa etapa, mas nada impede de que ele tente novamente. Mas é um processo muito demorado, é um processo que sai muito caro. As próprias taxas do licenciamento, você sabe quanto custa um licenciamento? Né? Você sabe quanto custa só o primeiro protocolo, a primeira entrada para triagem daquele processo? Quanto custa? A gente vai ver isso nas próximas aulas, não percam. Isso é muito caro, tá? Então, ninguém quer ter todo um processo, pagar um profissional, pagar taxas de licenciamento para depois ter reprovado, né? Então, se ele é reprovado, eu posso entrar com um novo recurso depois, com um novo processo, mas isso vai me sair muito caro. Essa decisão de aprová-lo incondicionalmente, eu nunca vi isso. Isso é bem teoria mesmo. Na prática, quando o empreendimento é aprovado, ele vai ser aprovado com condições. Vocês já ouviram falar em condicionantes da licença ambiental? Essa licença que vai ser emitida para o empreendimento, ela vai ter condicionantes, que são condicionantes de monitoramentos diversos, todos os monitoramentos para evitar impactos ambientais no meio, esses monitoramentos de análise de água, de análise do efluente, de emissões atmosféricas, de resíduos. Eu tenho que comprovar uma destinação adequada dos meus resíduos. Então eu tenho um monitoramento constante em diversos aspectos do meio, principalmente naqueles pontos onde o meu empreendimento causa mais impactos ambientais. Eu tenho compromissos com a comunidade, muitas das vezes de educação ambiental. Quando você vê os empreendimentos recebendo um número grandes de crianças, de jovens, de escolas para promover a educação ambiental e aproveitar todo aquele impacto que o empreendimento causou e as minhas medidas de compensação para informar a comunidade sobre impactos diversos no meio ambiente, muitas vezes a empresa está cumprindo uma condicionante da licença, que é ter programas de educação ambiental. Então, muitas das visitas ambientais da empresa, às vezes, elas estão até cumprindo uma própria condição para que ela seja aprovada. E assim por diante. Então, eu vou ter uma lista extensa de condicionantes. Se vocês procurarem não só o estudo de impacto ambiental, mas agora procurem os processos no órgão ambiental, que esses processos eles são públicos, tá? Eu vou dar o exemplo aqui no município de Uberaba, que tem um licenciamento ambiental.
lá na página da prefeitura, se eu for na Secretaria do Meio Ambiente, o COMAN, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, eu tenho acesso a todos os processos que são submetidos, né? E se foram aprovados ou não, e cada foco que foi dado em cada tipo de estudo, o que foi essencial para a avaliação daquele processo, se ele deveria ser aprovado ou não. Então, lá eu tenho uma lista de condicionantes. Então, busquem os processos e as condições para a obtenção da licença. Eu já tive contato, né? Eu já presenciei processos com 30, 40 condicionantes ambientais. Então, o empreendimento ele pode operar desde que ele atenda a todas essas condições, certo? Então, quando eu fiz a pergunta para vocês, a quem compete aprovar ou reprovar? A quem cabe essa decisão? O órgão ambiental, quando ele tem lá uma equipe responsável para o licenciamento ambiental, ele tem que ter uma equipe técnica que vai avaliar o processo, e ele vai gerar um relatório, um parecer que vai para o conselho. Então eu tenho conselhos de meio ambiente nos órgãos ambientais formados por representantes da sociedade civil. Então eu tenho diversas cadeiras nesse conselho, eu tenho, por exemplo, no Conselho de Uberaba eu tenho o Ministério Público, eu tenho cadeira para as universidades, eu tenho cadeira para diversas secretarias da prefeitura, né? Então eu tenho um conselho de meio ambiente e os conselheiros eles votam esses processos. Se são aprovados, se aprovados, sugerem inclusão ou retirada de condicionantes ambientais, tá? Então essa decisão ela cabe aos conselhos, tá? E então, se o empreendimento ele for aprovado, ele tem uma etapa, então a gente entra na etapa pós-aprovação, em que eu vou ter a implementação de todas as medidas que foram planejadas, programadas quando da elaboração dos estudos ambientais, que visam reduzir ou eliminar os impactos negativos, bem como potencializar os positivos, tá? E eu trouxe aqui para vocês que na resolução CONAMA número 1 de 86, que é essa que eu estou falando o tempo inteiro, artigo 6º, inciso 4º, determina que a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos é uma atividade técnica exigida para o EIA, para o estudo de impacto ambiental. E para outros estudos, eu vou ter, então, essa determinação da elaboração de um programa de monitoramento e acompanhamento. O que eu quero dizer? Quando eu te perguntei lá no começo se você quer trabalhar como analista ambiental, um engenheiro ambiental, um gestor ambiental de uma empresa, o que você vai fazer lá? Você vai ter diversas, entre outras atividades, uma delas é o real cumprimento daquelas medidas que foram programadas, prometidas quanto da elaboração dos estudos ambientais que aprovaram aquele empreendimento que você está trabalhando hoje. Então você vai ter que realizar medições. Por exemplo, se for necessário obter a outorga para a utilização de um recurso hídrico, medições de vazão que vocês vão ter que realizar periodicamente, análises de água, comprovação da destinação correta de resíduos e outras medidas, você vai ter que constantemente estar comprovando ao órgão ambiental, enviando relatórios, pagando taxas, por exemplo, a taxa de controle e fiscalização ambiental. Então, eu tenho diversos cumprimentos da legislação, que são tipos diferentes de relatórios ambientais, a depender da sua atividade, a depender do estado que você está operando, que são necessários para a comprovação de que aquele empreendimento ele está seguindo as normas ambientais. Então, quando eu disse que se você trabalhar numa empresa, você vai estar diretamente relacionado à avaliação de impactos ambientais, se aquele empreendimento, para operar, ele precisou elaborar algum estudo, passar por um processo de licenciamento, você tem as condicionantes ambientais, você tem que cumprir determinadas atividades que já serão rotineiras no seu dia a dia, que estão atreladas ao processo de licenciamento. Como eu disse no começo, a avaliação de impactos ambientais, ela tem que ser documentada, ela está atrelada, ela tem vínculo com o processo decisório, então ela é regulamentada por lei, então você vai estar sempre acompanhando a legislação. Eu te faço uma pergunta, você acompanha a lei? Você acompanha as legislações que estão saindo? Você gosta de direito ambiental? Você estuda o direito ambiental? Se não, eu te falo que isso vai te fazer muita falta. Apesar de que hoje eu tenho já aplicativos, programas que já te atualizam das novas legislações, né? Então, muitas das vezes, isso já vem de uma forma muito mais fácil para você do que vinha antigamente. Mas você tem que
saber pegar uma legislação ambiental e entender o que aquela norma está te exigindo. Porque você não pode alegar desconhecimento da lei, é claro, né? Então, aí na questão do monitoramento e gestão, a gestão ambiental corresponde a todas as atividades que se seguem àquela etapa do planejamento, do empreendimento, uma vez que o empreendimento ele já está operando, então você vai ter uma gestão ambiental daquela atividade, para assegurar a implementação satisfatória de tudo que foi planejado. E o monitoramento ele é uma parte essencial da gestão ambiental e ele vai permitir confirmar ou não as previsões feitas no estudo de impacto ambiental, alertar para a necessidade de ajustes ou correções, né, constatando se o empreendimento atende a esses requisitos aplicáveis, que são exigências legais, condições da licença ambiental ou outros compromissos. O monitoramento ele é bem operacional, ele está relacionado a uma rotina de monitorar determinados impactos, enquanto a gestão é mais ampla. Ela está relacionada também com o planejamento, ela está relacionada com a política ambiental da instituição. A gestão ambiental ela é mais estratégica na organização, enquanto o monitoramento ele tem um caráter mais tático. Tá? E sempre depois, continuamente, estar acompanhando lembrando que existem muitas ferramentas desenvolvidas para as organizações visando orientar, auxiliar esse processo de gestão. Eu trouxe aqui apenas essas 3 normas, que você já deve conhecer: Sistema de Gestão Ambiental, Auditorias Ambientais, Avaliação de Desempenho Ambiental e tantas outras, que a gente vai ver com mais detalhes na nossa disciplina de Gestão Ambiental, que é maravilhosa também, a gente sabe disso. E sempre acompanhar o follow-up, o acompanhamento, continuamente. Né? Eu vou ter auditorias, tanto interna como externa, eu vou ter a fiscalização, que vem por parte do governo, eu tenho a supervisão, que é por parte do empreendedor, então eu tenho atividades de acompanhamento constantemente. Tá? Então o processo de avaliação de impactos ambientais, para a gente fechar então esse vídeo, ele vem desde o momento que você pensa se a sua atividade ela pode causar impactos ambientais ou não, e se esses ambientais são significativos também ou não, até a etapa pós-aprovação do empreendimento. Porque uma vez que determinadas atividades foram prometidas nos estudos ambientais, elas terão que ser cumpridas numa etapa pós-aprovação daquele empreendimento. Eu espero que eu tenha te orientado, te ajudado a diferenciar o que é a AIA do EIA, né? O EIA é uma etapa da AIA, e que a avaliação de impactos ambientais, ela está envolvida, muito envolvida, ela é um coração da engenharia ambiental. Não tem como você ser um engenheiro ambiental e não participar de alguma dessas etapas da avaliação de impactos ambientais. A gente ainda faltou falar de muita coisa aqui, tá? Sobre a comunicação dos resultados, sobre todas as ferramentas, os instrumentos que são utilizados no estudo de impacto ambiental. Quando eu disse que o EIA é genérico, isso aqui foi um esquema que o Sanches trouxe para nós, mas e aqueles estabelecimentos que não precisam do estudo de impacto ambiental? Que tipo de estudo que ele pode precisar? Ele vai precisar de um plano de controle ambiental, relatório de controle ambiental, relatório ambiental simplificado. Que tipo de relatório ele precisa para aquele estabelecimento específico? Eu tenho muitos estudos, eu tenho estudos diversos, eu tenho condições diversas para o licenciamento. Então, nosso licenciamento é muito amplo. Então, acompanhe a gente aqui no canal. Vamos ver as próximas aulas sobre licenciamento. A intenção desse curto vídeo de agora é só te passar uma ideia geral do processo para que você entenda com mais clareza todas as próximas etapas que a gente ainda vai ver. Em todos os casos, eu vou estar trazendo exemplos específicos sempre do estado de Minas Gerais, do município de Uberaba. Espero que isso te ajude. E se você quiser complementar com o licenciamento ambiental do seu estado, pode fazer comentários aqui pra gente, vamos interagir bastante. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter ficado até aqui. Tá?